Olá pessoal, mais uma aula de geometria comigo, professora Manuela de Oliveira, professora especialista no ensino da matemática. A aula de hoje é sobre triângulos. Bom, mas o que é um triângulo? Triângulo é um polígono, a gente já viu isso na última aula, e é um polígono muito especial, tá? Porque é um polígono que ele tem exatamente 3 lados, né? A gente viu que lados são esses segmentos de reta que compõem o contorno da figura, né? Tem 3 ângulos internos, ok? E o triângulo, ele tem uma utilidade muito grande na engenharia, na arquitetura, na marcenaria, porque é o único polígono rígido. Como assim rígido? Se você faz um umbral de porta, alguma coisa, e deixa ele solto, umbral é esse contorno da porta de madeira, e deixa ele solto numa loja, ele vai ficar torto, porque o retângulo, ele deforma. Já o triângulo, ele não deforma. Quando tem uma cadeira que está com as pernas balançando, se coloca uma haste para poder ela parar de balançar, porque o triângulo tem essa característica de ser um polígono rígido. Então vamos lá, nós vamos classificar, porque olha, tem vários tipos de triângulo, com formas diferentes, com ângulos diferenciados, com características importantes. Nós vamos ver classificação quanto aos lados, classificação quanto aos ângulos e construção com o transferidor e como construir um triângulo com o compasso, tá bom? Então vamos lá. A classificação de um triângulo quanto aos lados, nós temos essas 3 classificações aqui. O triângulo, ele pode ser equilátero, pode ser isósceles ou escaleno. Um triângulo, ele é equilátero se você olhar, isso aqui em relação aos lados, se você olhar e ver que os 3 lados têm o mesmo tamanho. Esse tamanho igual a este, que é igual a esse. Um triângulo vai ser isósceles se você vê que ele só tem 2 lados iguais. Ou seja, tem um tamanho diferente aí no meio da história, tá? Tem vários tipos de triângulo isósceles. Aqui um exemplo só para mostrar para vocês. E o escaleno é um triângulo que os 3 lados são diferentes, não tem nenhum lado igual. Aqui o símbolo de diferente, tá bom? Equilátero, tudo igual, todos os tamanhos iguais. Isósceles, só 2 iguais. Escaleno, nenhum igual. Agora nós vamos ver a classificação quanto aos ângulos. Em relação aos ângulos, aí você pode ver que eu coloquei aqui as medidas dos ângulos, né? Um triângulo é acutângulo. Triângulo acutângulo. Se você olhar e ver que a medida dos ângulos internos são todas menores que um ângulo reto. Vamos lembrar que um ângulo reto é como se fosse tipo uma letra L, ó. É isso aqui, ó, fazendo tipo um L, fazendo 90 graus. Se você for olhar aqui, ó, a abertura desse ângulo é menor do que um L, menor do que 90 graus. Todos eles, aqui eu já coloquei a medida, mas mesmo que não tivesse medida, eu não tenho nenhum aqui fazendo um exemplo assim, ó. Um ângulo de 90 graus. Aqui teria que ser para cá, para fazer 90 aqui. E aqui teria que fazer assim, ó, perpendicular a esse. Nenhum deles é maior do que 90, ou igual a 90. Por isso que ele é acutângulo, porque todos os ângulos de dentro são agudos. Triângulo retângulo, não é que ele é um retângulo, não. Não é que ele seja um retângulo. Esse triângulo, ele é retângulo porque tem um ângulo reto. A gente viu que ângulo reto é o ângulo que vale 90 graus. E quando você observar num triângulo, que tem esse formato tipo... Eu sempre falo da letra L porque fica fácil de enxergar nos desenhos. Ou se você vê assim, ó, esse quadradinho, ou ainda com um pontinho dentro, ou ainda esse 90 graus, né? Significa que tem um ângulo reto. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo.
Triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo é quando a gente tem um ângulo com mais do que 90 graus. A gente tem um ângulo obtuso. Em aulas anteriores aí, a gente tem um vídeo aí, se você pode olhar na página aí do YouTube. Nós temos um vídeo falando sobre ângulo. E a gente viu que existe o ângulo obtuso. Esse ângulo aqui é obtuso porque, olha, ele tem 126 graus, 126,9. Ele é mais do que 90. Então, ele é obtuso. Como ele está dentro de um triângulo, ele faz com que esse triângulo seja chamado de triângulo, classificado como triângulo obtusângulo, porque tem um ângulo com mais do que 90 graus, ok? Bom, agora nós vamos para o desenho de um triângulo. Vamos relembrar. Quem já viu isso aí em alguma aula por aí na vida, vai lembrar. Quem nunca viu, vai aprender. Nós vamos construir um triângulo com os lados medindo 3, 4 e 5 centímetros. Tudo em centímetros. Como que eu faço? Eu escolho um dos lados. Eu prefiro sempre escolher o maior lado. Então, você risca do 0 até o valor. Vou escolher o 5 para desenhar primeiro. Então, vou riscar do 0 até o 5. Não é do comecinho da régua, é do 0. Risquei. Aí, eu vou pegar o meu compasso. Vou abrir no tamanho de um dos lados. Exemplo, vou abrir 3 centímetros. Então, vou abrir ponta seca, que é agulha, né? Cuidado aí. Faça com a ajuda de um responsável. Ponta seca no 0 e o lápis, o grafite no 3. Aí eu coloco a ponta seca em um dos lados desse segmento de reta. E aí, uma das extremidades, e aí eu faço um pequeno arco. E aí eu pego a outra medida. Já usei o 5, que é o lado grande, já usei o 3, vou usar o 4. Vou abrir o compasso agora de 0 até o 4. Aí eu usei aqui aquela extremidade. Agora eu vou usar essa extremidade aqui do segmento. E vou fazer um outro arco. Onde encontrou lá vai ser o meu vértice do triângulo, o meu terceiro vértice. Então, risca para um dos lados aqui e risca para outro lado. Posso chamar esse triângulo de triângulo ABC. Agora nós vamos construir um triângulo sabendo apenas um dos lados, por exemplo, um triângulo com 6 centímetros de lado. E ele tem dois ângulos, vamos pensar que é um triângulo isósceles. Para a gente trabalhar isso aí. Isósceles, a gente sabe que nós temos uma base, né? E por observação e nos estudos aí que você for fazer no livro, você vai ver que ele tem uma característica muito importante. Os ângulos da base são sempre iguais, tá bom? Então, vamos dizer que os ângulos da base sejam iguais a 50 graus. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer esse lado, a base 6 centímetros, com grafite, né? Com lapiseiro, lápis, de 0 até o 6, porque foi isso que eu coloquei ali. E aí você vai precisar do seu transferidor. Coloca aqui a linha de fé em uma das extremidades do segmento de reta. Lembrar que não pode deixar assim. Tem que colocar o 0 grau na linha. E muito cuidado. Aqui, se você olhar por fora, ó, você for procurar 50 graus, vai estar aqui. Se eu faço para lá, vai dar um ângulo obtuso e 50 é agudo. Então, você tem que ver para onde está crescendo. Ó, 0, 10 está por dentro. Então, você vai procurar e fazer um risquinho no 50 graus. Fez isso, você vai riscar para lá. Aí, você vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Coloca a linha de fé, que é esse risquinho aqui, na linha. Lembrar de colocar 0 grau sobre a linha, posição correta.
E agora você pode ver que por dentro não tem 0 grau, 0 grau está por fora. Então é por fora que você vai procurar os seus 50 graus. Fiz um risquinho e aí eu vou ligar. Aqui está o meu triângulo isósceles com 6 centímetros aqui, 50 graus aqui e 50 graus. Observe que aqui eu nem me importei qual era o tamanho, porque o grau vai dizer onde é que os segmentos de reta vão se encontrar, ok? Então aqui eu posso chamar de triângulo DEF, por exemplo, ok? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Bons estudos para vocês, tá? Podem fazer algum tipo de pergunta aí na plataforma e aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!